logo depois de dizer que receberíamos o dom do Espírito Santo, ele diz, porque a promessa do Pai que Jesus garantiu, porque a promessa que ele mesmo citou de Joel 2:28, e acontecerá depois, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele diz, porque a promessa é para vocês. Você pode dizer isso comigo? Diga, a promessa é para nós. Ele continua, e agora uma palavra aos pais, aos que sonham com isso, futuros pais e mães. Ele diz, a promessa é para vocês e para os seus filhos. Diga comigo, a promessa é para os meus filhos. Ele continua, pastor, mas o senhor está falando para a gente dizer para nós, nossos filhos, mas ele está falando para os judeus daquele dia. Ok, ele continua e diz, para todos os que ainda estão longe, não só longe de Deus, mas longe geograficamente, longe no tempo, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Inclusive, essa galera toda que está nos cultos de hoje, na cidade de Curitiba, Brasil, mais de 2000 anos depois. A promessa é para todos os que Deus ainda iria chamar. A promessa é para cada um de nós. A promessa é não só para cada um de nós, é para as nossas casas, é para os outros que ainda serão salvos. Porque se existe um plano inegociável que Deus tem no pacote, no combo da salvação e da redenção, é que o Espírito Santo seja desfrutado e experimentado. Atos capítulo 8 nos mostra que Filipe, fugindo da perseguição, acaba pregando o evangelho em Samaria. A igreja tinha negligenciado a ordem de Jesus, vocês vão ser minhas testemunhas, não só em Jerusalém e Judéia, mas também lá em Samaria e nos confins da terra. Não foram. Na hora da perseguição, eles acabam fazendo missões acidentais, não intencionais. Enquanto estão fugindo para salvar o couro, começaram a pregar o evangelho em outro lugar. O evangelho está expandindo e Samaria vive um avivamento. Nesse avivamento, tem gente sendo curada, liberta, o povo está se convertendo. A Bíblia diz que havia grande alegria na cidade, as pessoas estão sendo batizadas. E alguém leva a notícia para os apóstolos que não fugiram de Jerusalém. Atos 8, 14 a 17 diz assim, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Eu vou fazer um comentário aqui que daqui a pouco eu explico, só a diretoria. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então para pensar. A notícia chega em Jerusalém, Samaria recebeu a palavra. Os caras, glória a Deus, aleluia. Está convertendo gente pra caramba. Sinais, prodígios, está um avivamento. Glória a Deus. E olha, o povo está sendo batizado em peso. No quê? Por enquanto só nas águas. E não no Espírito Santo. Parece que ninguém teve a experiência lá não. O que os apóstolos fazem? Mas vão ter. Porque a prioridade zero depois do encontro com Jesus é um encontro com o Espírito Santo. Paulo se refere a 3, não só da equipe dos 12, mas de todos os demais que compunham a liderança da igreja em Jerusalém, entre apóstolos e presbíteros. Paulo se refere a 3 que ele chama de as colunas da igreja. Entre os 3 estão Pedro e João. O terceiro é Tiago, irmão do Senhor, que viria se tornar o grande líder da igreja em Jerusalém, depois de Pedro. Pedro e João, por isso que eu brinquei, só diretoria. Eles pegam o que eles têm de melhor no time e dizem, vamos mandar os melhores, os caras que estão voando alto aqui em Deus. E o povo chega lá e começa a focar na próxima necessidade básica, essencial, para qualquer um que já converteu. Prioridade 0, ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 19, versos 1 e 2. Agora estamos falando das viagens missionárias de Paulo e estamos falando de muitos anos depois. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, outra tradução diz, alguns que se intitulavam discípulos, perguntou-lhes. Primeira pergunta. Primeira do checklist. Isso precisa revelar algo para mim e para você. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês estão dizendo que são discípulos, vamos lá. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Do lado de cá os caras respondem, nós nem ouvimos falar que existe esse tal do Espírito Santo. Quando essa turma responde que não só não recebeu, mas não sabe nem do que Paulo está falando, a partir do verso 3, que nós não lemos aqui, a nova pergunta de Paulo é, no que é que vocês foram batizados?
Por que a próxima pergunta de Paulo é: no que é que vocês foram batizados? Gente, vamos lá, vamos pensar. Paulo está dizendo: eu não reconheço o evangelho que os levaria a Jesus e não os introduziria a pessoa do Espírito Santo. Me explica o que é que pregaram, que batismo é esse, o que é que rolou, porque não está fazendo o menor sentido para mim essa história ter sido vendida tão incompleta. Os caras dizem: não, nós somos batizados no batismo de João Batista. Eu acho que agora era a hora do Paulo falar: sabe de nada, inocente. João Batista anunciou o Cristo que viria. O próprio João Batista disse que quando o Cristo viesse, ele já veio. Ele viria com o seu próprio batismo nas águas e no Espírito Santo. Ele já veio, vocês ainda estão no batismo de João? Paulo diz que quer saber, vão começar tudo de novo. Leva todo mundo para a água, batiza todos eles em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz: e cada um deles, cada um, foi cheio do Espírito Santo. Passaram a falar em línguas, a profetizar, foram cheios do Espírito Santo. Como os apóstolos tratavam a prioridade zero. E não é apenas olhar alguém converteu, vão mudar. Até para reconhecer se converteu mesmo. Às vezes eles olhavam: Deus fez. Quando o apóstolo Pedro estava orando em Jope, ele tem uma visão. Deus diz para ele: não chame de impuro o que Deus purificou. Ele está lá tentando entender o que é essa visão, o que é essa coisa doida que não me faz o menor sentido. De repente o Espírito Santo fala com ele: alguns homens estão aí na porta e te procuram. Vai com eles, sem nada duvidar. Gente, não tinha campainha, não tinha interfone, não tinha nenhum tipo de comunicação telefônica ou de internet para avisar: estamos chegando. Mas o nível de comunicação do sobrenatural que esses caras viviam, desculpa, esse assunto para as próximas mensagens, era fora de sério. O Espírito Santo fala com ele: vai com eles, nada duvidando. E ele vai. Mas ele nunca teria ido se não fosse a visão e um comando claro. Porque a cabeça de Pedro ainda funcionava nos termos da lei de Moisés, que proibia o judeu ter contato com o gentil. Mas Jesus mandou eles serem testemunhas para os confins da terra. Como é que eles não iam ter contato? Mas eles ainda não estão entendendo a inclusão dos gentios. Então ele chega e fala: olha, para mim nem é permitido estar aqui, mas já que Deus mandou, eu resolvo o problema depois. E Pedro começa a pregar sobre Jesus. E o Espírito Santo caiu sobre todo mundo. Pensa na mensagem que não terminou, que não deu tempo de fazer apelo. E a Bíblia diz que os judeus que foram com Pedro, o time da circuncisão, eles ficaram maravilhados. Porque a Bíblia diz: os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E qual foi a reação de Pedro? Vamos batizar todo mundo na água. A notícia chegou em Jerusalém antes de Pedro voltar. Quando Pedro volta, depois da notícia ter chegado, já estava lá o time dos fariseus, esperando ele, os convertidos. Você entrou em casa de gentios, você comeu com eles. Pedro diz: gente, deixa eu explicar. Antes de eu fazer o que vocês estão certo e ouvir o que eu fiz, eu estava orando, Deus me deu uma visão. E ele falou isso. Depois o Espírito Santo falou comigo: alguns homens vieram buscá-lo, vá com eles, nada duvidando. Esses homens só vieram porque um anjo de Deus apareceu a ele. Esse é um homem piedoso, sério, tem bom testemunho de todo mundo. Quando cheguei lá tentando entender o que Deus queria e comecei a pregar o evangelho, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Atos 11, de 15 a 18. Pedro diz: quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Quando ele usa essa frase, como sobre nós no princípio, ele falou: galera, o padrão está repetindo. Deus está fazendo as coisas do jeito dele. Aí ele continua e diz: então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Agora olha, o circo está pegando fogo. Quando ele falou isso, a Bíblia diz: quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, o que já estava atrasado, podia estar fazendo desde o início. E glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. Como é que eles entendem que a salvação se estendia aos gentios? Quando eles reconhecem que a promessa do Espírito foi concedida a eles da mesma forma que havia sido dada ao primeiro grupo que creu neles. Eu não consigo olhar para esse volume de textos, de mensagens, e imaginar que essa turma não valorizava a obra do Espírito Santo da maneira como nós desvalorizamos atualmente. Em Atos 14, eu nem vou gastar muito tempo aqui, porque eu estou dando muita cena dos próximos capítulos para deixar vocês curiosos, para vocês voltar para os outros cultos. Mas eu quero explorar isso um pouco melhor. Paulo e Barnabé saem para as viagens missionárias. Eles vão pregar no meio dos gentios, o que era um desafio.
Porque pregar para judeu era relativamente mais fácil. Os caras já criam na Bíblia, eles só tinham que convencer o judeu, baseado na Bíblia da época, era o Antigo Testamento, que Jesus era o cumprimento das promessas. Mas existia um ponto comum. Quando iam pregar no meio dos gentios, os chamados pagãos, eles criam em outros deuses. Eles não tinham ponto de crença comum, que era a Bíblia. É por isso que o evangelho tinha que ser pregado com sinais, prodígios e milagres, senão não haveria conversão. Mas mesmo depois, na hora de discipular, um judeu que convertia já sabia que moralidade não podia. Um judeu convertia já sabia que idolatria não podia. Esses assuntos eram tão básicos que nem entrava no discipulado. Mas os gentios convertiam praticando imoralidade dentro do culto aos seus deuses, que eram templos com ídolos. Então até para discipular o trabalho aqui era outro. Levando esse desafio em conta, imagina que Paulo e Barnabé, com algumas pessoas os acompanharam. Eles chegam numa cidade, pregam o evangelho, agregam o primeiro número de convertidos, dão gás, fortalece aquela turma, fica um pouco tempo. E daqui a pouco eles dizem para essa turma: galera, segura a onda aí, que nós vamos para outra cidade pregar o evangelho. E deixava aquele grupo para trás. Chegavam na outra cidade, pregavam o evangelho, ganhavam vários, começavam a discipular, davam o básico para eles, falavam a mesma coisa: segura a onda aí que nós vamos pregar em outra cidade. Na outra cidade faziam a mesma coisa, ganhava a turma, dava um gás inicial, ficava um pouco tempo. Dizia: gente, partiu, próxima cidade, pregar o evangelho. Eles iam para outra cidade. O que, depois de Atos 13 e 14, de toda uma jornada de várias cidades, o que eles resolveram fazer é: agora vamos voltar em todas as cidades por onde nós passamos e vamos fortalecer a alma dos discípulos. E Atos 14, 23 diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Os presbíteros são apresentados na Escritura como os responsáveis pelo governo da igreja local. Nós estamos falando de liderança, não só o pastoreamento, mas estamos falando de governo. Essas assembleias eram devidamente presididas. Isso significa que se eles vão estabelecer na volta, é porque quando saíram não tinha líder, não tinha pastor. Quem que deixa um bando de novo convertido sem líder, sem ninguém para pregar ou para ensinar? Agora, pior do que não ter pastor, eles não tinham Bíblia. O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. O Velho Testamento só era acessado pelos judeus nas sinagogas, e eles, os gentios, não seriam recebidos, não podiam entrar numa sinagoga. Então eles não têm Bíblia. Esse povo não tinha um prédio de reunião como nós temos. A igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Mas eles não tinham um prédio. Pastor, o prédio é a coisa mais essencial? Não, mas ajuda pra caramba. Pode não ser a mais vital, mas é bem importante, senão a gente não veria as igrejas depois se organizando e dando tudo isso. Um local para reunião, líderes, e até a própria Bíblia seria providenciada. Agora, como é que eles largam esse povo sem Bíblia, sem líder, sem prédio, vão embora, sem preocupar se essa turma vai desviar? Hoje em dia nós damos prédio, nós damos Bíblia, nós damos pastor e o povo desvia. Você imagina sem? E aí você vai entender por que eles trabalhavam com a obra do Espírito Santo dessa forma. 1 de João 2,20: vós tendes a unção do santo e tendes conhecimento. 1 de João 2,27, ele continua e diz: porque a unção do santo que está em vós e é verdadeira, ela põe vocês num lugar diferenciado e diz: não tendes necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção do santo que está em vós e é verdadeira, ela vos ensina todas as coisas. Jesus tinha dito: ele vos guiará a toda a verdade. Ele estava dizendo: chegará a hora em que nós vamos providenciar liderança. Isso será importante quando isso acontecer. Chegará o momento que nós teremos a Bíblia e o padrão de fé de tudo aquilo que será pregado e ensinado. Chegará o momento que nós vamos providenciar as outras coisas. Mas agora, a essência de tudo vocês têm: se deixem ser governados e liderados pelo Espírito Santo.